Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. Quero convidar vocês que não são inscritos a se inscrever, ativar as notificações, compartilhar e dar um joinha para fortalecer o canal. Ajude-nos a bater as 4.000 horas e 1.000 inscritos aqui no canal e nos ajude a crescer a nossa família Leandro Costa Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leandro Costa Oficial. E entram na grade de programação Verdades Bíblicas, a qual estamos adentrando a mais uma mensagem da série. A última mensagem de junho, dia 30 de 6 de 2025, qual iniciamos essa série de mensagens há 8 meses atrás. E Deus tem falado grandiosamente conosco e tem nos ensinado. Parece que foi ontem que iniciamos, a qual já se passaram inúmeras mensagens e até perdemos as contas de quantas mensagens. Uma mais poderosa que a outra, uma mais que impactante que a outra. E Deus vem falando conosco desde então, desde a primeira até aqui. Falamos inúmeros temas e inúmeras mensagens, a qual tem nos ensinado, tem nos impactado e revelado a vontade de Deus. Estamos aqui com a nossa camisa. Eu quero te convidar a fechar seus olhos para fazermos uma oração, para falarmos com Deus, que Ele venha falar aos nossos corações desde Abraão, Isaac e Jacó. Eu entro em Sua presença nesse momento para te engrandecer e te exaltar. E a gente pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas sim, Senhor, o que o Senhor deseja falar. Revela, Senhor, a Tua vontade aqui nesse lugar. Manifesta, Senhor, a Tua presença em fogo, superando clima atmosférico. O ambiente é seu, a casa é sua. Tu és bem-vindo, pois Tu és a pessoa mais importante aqui nesse lugar. O que não pode faltar é o Senhor. A única pessoa que tem que brilhar aqui nesse lugar, toda honra e toda glória para o Senhor tem que brilhar é o Senhor. Que o leão diminua e o céu apareça. Que não queremos ouvir vozes humanas, mas sim, Senhor, a Tua voz. Para onde iremos nós, Senhor? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. E entra na grade de programação Verdades Bíblicas, a qual estamos dando continuidade a mais uma mensagem aqui da série, qual iniciamos há 8 meses atrás. E Deus ele tem falado grandiosamente conosco, tem nos ensinado e dando um direcionamento diferenciado. Quero te convidar a você estar abrindo em cada referência bíblica, qual estaremos lendo aqui, recitando, para você ver a autenticidade dessa mensagem. Não iremos estar saindo de maneira alguma da Bíblia. Estamos estudando para estarmos ministrando. Quero te convidar a estar entrando a uma mensagem a qual Deus me deu essa mensagem em sonho. E quando Deus ele me deu essa mensagem, eu resisti muito para trazer para uma determinada congregação a qual eu congreguei e levei para ministrar. E de certa forma, quando eu ministrei, eu sofri um pouco de retaliação, onde eu fui silenciado, a qual ela veio confrontar aquilo que, de fato, eles estavam vivendo. E tanto que eu relutei, perguntei para Deus, até chorei por conta do temor, por conta da palavra e temor a Deus. Deveria sim ser a pessoa que estava à frente do ministério, mas Deus ele me incumbiu de trazer essa mensagem. E por conta de ter tocado, ter batido na ferida do pecado, e de certa forma me tiraram da oportunidade que estava de
Eu estava responsável de um culto na sexta-feira e na sexta-feira eu trouxe e logo em seguida eles cessaram a oportunidade de estar na frente desse culto na sexta-feira. E de certa forma eles me silenciaram, não dando mais oportunidade de saudação. Quero te convidar a estar adentrando a essa mensagem um tanto polêmica como foi na época. Está ali em Josué capítulo 7, versículos 1, 5, 10 e 13. A palavra do Senhor nos diz: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim. E feriram-nos na descida, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás subster-se até que tires o anátema. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Josué 7 destaca a justiça de Deus e a gravidade do pecado. O episódio de Acã ilustra a doutrina do pecado e suas consequências, enfatizando a santidade de Deus e a necessidade de obediência. O contexto cristão evangélico. Esse capítulo é frequentemente interpretado como um exemplo de necessidade, assim como a importância da comunidade na vida da fé. O tema da nossa mensagem hoje é o pecado de Acã. Em Josué 7, observamos um episódio crucial onde a desobediência individual impacta toda a comunidade israelita. Este capítulo destaca o rigor da lei divina e a seriedade do pecado, ilustrando como ações individuais podem afetar toda a comunidade. A importância da obediência e a santidade na tradição judaico-cristã são temas cruciais, ressaltando a necessidade de fidelidade a Deus. A narrativa de Josué 7 é essencial para entendermos como a transgressão da aliança acarreta consequências severas. Vemos aqui um episódio ao qual estamos mediante a um episódio da Bíblia onde vai nos relatar que após a travessia de Josué com o povo de Israel no Rio Jordão, e eles vão colocar os pés na terra prometida, os levitas vão colocar os pés na água do Rio Jordão, o Rio Jordão vai parar seu curso natural e vai vir a parede de água e o rio vai parar. Deus ele vai dar uma instrução para Josué quando ele atravessa. Josué, vocês vão adentrar a terra e vão invadir Jericó. Jericó ela estava cerrada, fechada, ninguém entrava e ninguém saía. Mas tinha um porém, ela tinha uma
aliás, ela tinha duas muralhas, interna e externa, de 12 metros por 8 de comprimento, de espessura. A interna protegia o palácio e o rei, juntamente com a comida, e a externa, ela protegia a população. Tinha pessoas que moravam também na muralha, aquelas pessoas que eram rejeitadas pela população de Jericó. Quando Deus ele vai falar assim: Josué, eu vou te dar a estratégia e você vai executá-la conforme eu vou falar. Qual foi a estratégia que Deus ele falou para Josué? Josué, vocês vão cercar a cidade durante 7 dias, dar um cerco, 7 voltas durante 7 dias, e vocês estarão calados. Os levitas estarão à frente dos soldados e todos vão dar 7 voltas durante 7 dias em silêncio. Quando chegar na 7ª volta do 7º dia, vocês vão dar mais 7 voltas em torno da cidade. Na 7ª, vocês vão tocar as buzinas e gritar: eu entregarei a cidade na mão de vocês. Josué ele vai orientar o povo e vão fazer o cerco. Primeiro dia, segundo dia, até o 7º dia. Chegando no 7º dia, eles deram mais 7 voltas. Além da 7ª volta do 7º dia, a volta normal, eles foram dar mais 7 voltas. Quando chegou o momento, os sacerdotes nessas 7 voltas estavam tocando as trombetas e Deus fala para ele que da 7ª volta, eles iriam gritar que as muralhas iam cair, e assim eles se fazem. Mas quando Deus ele está orientando a Josué ele é bem advertido no quesito dele. Josué, quando vocês adentrarem a cidade, vocês não irão pegar nada, a não ser todos os metais preciosos e ouro para a casa do tesouro. Porque será anátema, será maldição e maldito. Quando eles vão tocar e gritar, as muralhas vêm ao chão e eles vão adentrar a cidade, vão matar a população, vai resgatar Raabe e sua família, todos aqueles que estavam dentro da casa de Raabe, que ficava na muralha. E os demais são mortos, eles vão tacar fogo na cidade, porque era costume da época deles invadir uma cidade, saquear e queimar a cidade até deixar em pó e ruína. No caso de Jericó, eles invadiram, mas não saquearam, só pegaram aquilo que Deus orientou. Mas houve um homem por nome Acã, a qual ele vai desobedecer a ordem direta de Deus. É tanto que Deus ele vai falar para Josué que aquilo que eles pegassem seria anátema, seria amaldiçoado. Era somente para pegar os metais preciosos para a casa do tesouro. Acã, ele vai invadir o palácio e vai cobiçar uma capa babilônica, isso trazendo o pecado original. Qual foi esse pecado original? Adão e Eva desobedeceram a Deus. A serpente vai falar para eles que eles seriam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Lúcifer, ele cometeu esse pecado original, querendo ser igual a Deus e estar acima de Deus. Porque ele falou: subirei aos céus, acima das estrelas, e constituirei o meu trono acima do Altíssimo, e serei igual ao Altíssimo. Pecado
original, a inveja, a arrogância e desejar aquilo que não era seu. Vemos que Acã, ele vai cobiçar uma capa babilônica. O texto bíblico vai nos falar que Acã, ao entrar, ele vai cobiçar aquela capa babilônica, ele vai dar uma olhada e vai cobiçar e vai tomar para si, juntamente com aquilo que Deus ordenou para não pegar. Ele, juntamente com os filhos, vai pegar essa capa babilônica para si e não vai falar nada. Deus entrega Jericó na mão de Josué, o rei, e eles matam e pegam tudo aquilo que era permitido pegar para levar para a casa do tesouro. O que Acã vai fazer? Ele vai para a sua casa com a capa babilônica e vai enterrar debaixo de sua casa, onde ninguém poderia suspeitar. Onde ninguém poderia suspeitar de fato. Pecado de Acã. E o texto vai falar que eles vão se alegrar por conta que Deus entregou Jericó nas mãos dos filhos de Israel e aquelas muralhas por milhares de anos indestrutíveis vieram ao chão. Alguns historiadores falam que ela não caiu de encontro aos filhos de Israel. Elas caíram, fenderam para baixo e para dentro. E os historiadores encontraram presenças de fumaça nessas ruínas de Jericó. Jericó, ela era conhecida como a cidade da lua, a cidade das palmeiras. Fizemos uma campanha mediante a esse tema, as muralhas de Jericó. E no último dia tocamos o toque do shofar e tudo aquilo que estava impedindo o nosso avançar caiu por terra. Eles tocaram as trombetas, não é por conta das trombetas ou o eco do grito, as muralhas caíram. Deus estava mostrando que era através do intermédio dele que as muralhas cairiam. Deus veio de uma forma sobrenatural e derrubou aquelas muralhas através da obediência. Nem o grito, nem o toque do shofar, se fosse humanamente falando, seria capaz de derrubar, mas foi uma forma que Deus ele utilizou para a vitória certa dos filhos de Israel e a entrega da cidade e seu rei nas mãos dos filhos de Israel, nas mãos de Josué. Antes da travessia, Deus ele vai falar: Moisés, você vai subir ao monte e eu vou te mostrar a terra prometida. Ele vai subir no Monte Nebo e Deus vai falar: Moisés, olha só, tudo isso aqui foi o que eu prometi e você não vai entrar. Por conta que ele feriu a rocha, Deus mandou ele falar com a rocha e ele feriu por conta da pressão do povo. Moisés ele morre, Deus vai sepultar o corpo e antes há uma luta entre o anjo e o diabo por conta do corpo de Moisés. Em Judas vai relatar esse episódio. E o anjo vai repreender e Deus vai sepultar Moisés. E Deus vai falar para Josué: Josué, eu vou estar contigo, pois meu servo Moisés é morto. Eu vou te engrandecer aos olhos dos filhos de Israel. O primeiro ato foi a travessia do Rio Jordão, o segundo ato de
para que Deus viesse ser glorificado através de Josué as quedas das muralhas de Jericó. E isso todos os cananeus da época, ao escutarem tamanho feito, começaram a temer a Israel. Deus, lá em Josué 7:1, vai falar: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Quando ele vai esconder debaixo, Josué ele vai começar a arquitetar o seu próximo passe militar. Ele vai olhar para uma cidade por nome Ai. Ai, ela era uma cidade pequena em vista a Jericó. Ele vai mandar os espiões vão adentrar, vão espiar a cidade e vão averiguar aquele terreno, vão chegar a Josué. Josué, não é necessário que envie todo o exército. A cidade é pequena e o exército ele é fraco. Certamente venceremos essa pequena cidade. Não é necessário enfadigar todo o exército. O texto vai falar que ao invés de Josué consultar a Deus, ele vai confiar na voz dos espiões. Todas as vezes que não consultamos a Deus e não escutamos a voz de Deus, estamos enfadados à ruína, ao fracasso. Josué ele preferiu escutar a voz dos espias que espiaram a cidade de Ai. Parafraseando e conjecturando, muitas das vezes estamos escutando as vozes humanas do mundo ao invés de ouvir a voz de Deus, e isso vai nos trazer o fracasso, a derrota e a humilhação, porque ao invés de confiarmos em Deus, muitas das vezes estamos confiando na voz do mundo, das pessoas. Foi o que Josué cometeu. Mas, por conta da desobediência de um homem, iremos descobrir a partir de agora o que aconteceu. Josué, ao invés de dobrar o seu joelho e consultar a Deus, ele não faz isso. Ele vai escutar aos espias. Ele vai olhar para eles e vai falar assim: os espias vão olhar para Josué. Josué, a cidade é pequena, o exército é pequeno e muito fraco. Não é necessário mandar todo o exército. Mande apenas alguns homens que iremos vencer. Ao invés de ele consultar a Deus, ele vai enviar essa quantidade de homens. Josué 7, versículos 20 e 21. Vai nos revelar daqui a pouco o que Acã vai fazer. Ele, ao invés de consultar, ele vai falar: pois bem, já que a cidade é pequena e o exército é pequeno e fraco, vou mandar essa quantidade de homens. Josué 7, versículos 4 e 5 vai nos falar: assim subiram lá do poço alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, e os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta de Sebarim e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Lá em Josué 7, versículos 20 e 21, vai nos falar: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, fez
assim e assim. Josué ele vai falar, já que a cidade é pequena e o exército é insignificante, é fraco, vou mandar uns 3.000 homens e venceremos. Fato. Ele mandou os 3.000 homens, a cidade de fato era pequena. Quando eles chegaram às portas da cidade, aquele pequeno exército insignificante, fraco, como ele julgou, os expulsou, os perseguiu até a um poço, e lá eles feriram 36 valentes de guerra, 36 homens preparados por Josué para avançar no campo de batalha. Deus estava com eles até o momento deles obedecerem. No momento que desobedecem, Deus se afasta. Eles vão avançar e vão ser derrotados e vão perder a batalha e vão perder 36 homens. Josué, ele vai aguardar o resultado da guerra. Eles vão ser perseguidos da porta da cidade até um determinado lugar, e lá que ele é cercado, esses 3.000 homens, e 36 caem mortos. Josué, ele vai esperar. Quando ele avista ao longe o exército com a baixa vindo, ele vai pensar, certamente vencemos a guerra, vencemos e sobrejugamos Ai o seu exército. E ao contrário, quando Josué ele é informado que eles perderam a batalha para um exército pequeno, insignificante, como ele julgou, e 36 homens caíram mortos. Ele vai ter a seguinte reação. O texto bíblico fala que ao ouvir, juntamente com os cabeças, os príncipes das 12 tribos, eles vão se jogar ao chão. Lá em Josué 7, versículo 6 ao versículo 9 vai falar: então rasgou os seus vestidos e prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel se deitaram sobre suas cabeças. O que ele vai fazer? Ele vai se prostrar perante a arca. Ele vai fazer isso aqui, ó. Era costume da época deles pegarem a roupa e rasgar. Ele está demonstrando seu luto, a sua dor, a sua vergonha, e vai rasgar e vai colocar a sua cabeça entre os joelhos. Ele vai fazer isso aqui, ó. O texto vai nos falar assim, que ele vai fazer a seguinte oração. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar esse povo Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para que nos fazerem perecer? Oxalá nós computarmos ficarmos da vida do povo. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. E então farás ao teu grande nome. Josué, ele vai se prostrar perante a arca, vai rasgar, vai
colocar a cabeça entre os joelhos, se humilhar e vai falar. Vou conjecturar as palavras e vai falar: Senhor, por que nos fizeste subir do Jordão para nos entregar nas mãos dos moradores dessa terra, os amorreus, e todos aqueles que ouvirem o que aconteceu nos cercarão e apagarão o nosso nome da terra? Que dirão, pois, Senhor, do seu grandioso nome? Ele vai o quê? Além de rasgar, se humilhar, ele vai demonstrar a sua dor e vai falar: que dirão, pois, o teu nome, Senhor? Os nossos inimigos vão nos cercar e nos dominar, nos sobrepujar. O que dirão, pois, o teu nome? Que dirão, pois, o teu nome? Olha só as palavras que ele vai falar: Senhor. Em outras palavras, vamos zombar o teu nome, Senhor, porque nos fizeste subir para passarmos por esse tamanho mal. Muitas vezes acontece isso, nós confiamos, não consultamos a Deus. E acontece o mal e ainda perguntamos a Deus por que está acontecendo isso. Mas muitas das vezes esquecemos que não consultamos a Deus lá atrás e esse mal acontece. Era de fato o costume da época deles pegarem seus vestidos, suas roupas e rasgarem em demonstração de luto, de dor, de humilhação, vergonha. Mediante a essa cena dele e dos cabeças dos princípios das 12 tribos de Israel, eles se lamentando, pegando areia e jogando sobre a cabeça em humilhação, em dor, em luto. O que acontece? Deus, ele vai olhar para essa situação e vai falar assim para ele. Ele prostrado, se humilhando, chorando, da forma qual estou mostrando, e olha só, olha só como Deus está falando. Eu não estou nem usando esboço, porque ele está falando de uma forma sublime conosco para entendermos o que ele quer nos ensinar nessa mensagem. Esse esboço está aqui, mas eu estou seguindo o que ele está colocando a fazer. Quando Josué ele está assim, se lamentando, o que ele vai acontecer a partir de agora, ele vai escutar a voz de Deus falando: Josué, por que você está? Teste versículos 10 e 15. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Deus ele estava falando assim: Josué, por que você está rasgando suas vestes? Estou conjecturando. Por que você está rasgando suas vestes? Levanta. E porque você está com o seu rosto sobre os teus joelhos. Levanta. Versículo 11 vai falar que Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desrasgardes o anátema no meio de vós.
Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: diante dos teus inimigos não poderás subster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomasse chegará por casa, e a casa que o Senhor tomasse chegará por homem, e será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o conceito do Senhor e fez uma loucura em Israel. Mas ele está falando de Josué, porque você está prostrado com o seu rosto sobre o teu joelho, levanta. Josué, ele vai levantar e Deus vai falar: Josué, Israel pecou, Israel mentiu e quebrou o concerto. Para de se lamentar e diga aos filhos de Israel que, para se purificarem, e amanhã vou mostrar por sorteio qual a tribo pecou, a família pecou, o homem que será encontrado o anátema e será arrancado e queimado. Josué, ele levanta, se recompõe e fala que Deus falou, e fala para os filhos de Israel para se santificar. Quando Deus ele me deu essa mensagem, foi lá no ano passado, no mês 2, 19/12/2024, olha o temor. Eu chorei tanto, eu fiz conforme que a palavra disse, eu me consagrei para poder levar por tamanha responsabilidade e peso. Josué, ele vai para a sua tenda e vai se consagrar também. Josué 7, versículos 24 e 26. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Jacó. E disse, Deus lhe deu a orientação: Josué e toda a congregação vai se santificar. Deus ele vai dar uma orientação: Josué, você vai fazer por sorte. A tribo que eu mostrar, você vai chamar, caiu na tribo de Judá. Na tribo de Judá, vou te mostrar a família. Caiu na família de Acã. Caiu na tribo de Judá. Caiu na família de Acã. Na família de Acã, Deus ele falou: vou mostrar quem está o anátema. Na família de Acã, caiu sobre Acã. E Josué ele pergunta para Acã. E respondeu, Josué ele vai perguntar: você pecou, você roubou, você furtou, você escondeu, você mentiu? E respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim, assim. Aí ele vai começar a confessar, lá em Josué 7, versículos 20 e 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata,
e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda. Acã lhe está falando: Josué, eu pequei contra o Deus de Israel. Eu olhei para uma boa túnica babilônica e cobicei ouro, prata, e os escondi no meio da minha tenda. Então, o que Josué ele vai fazer? Ele vai mandar homens para dentro até a tenda dele, cavar e vão encontrar capa, o ouro, a prata e o bronze. Que ele vai falar para Deus. Ele falou: quando mostrar quem estiver com anátema, você vai pegar ele e tudo que os pertence, toda a família, e vai apedrejar e queimar a fogo. Muitas das vezes, por conta de um pecado de uma pessoa, toda a família vai estar sofrendo as consequências. As filhas não tinham culpa, nem o gado, nem a tenda, mas Acã trouxe a ira de Deus sobre a família dele. O que Josué vai fazer? Vai pegar Acã, vai levar para o vale. Chegando no vale, ele vai amarrar Acã, seus filhos e filhas e tudo que lhe pertence, vai apedrejar até a morte. Além disso, vai ser queimado Acã, sua família, suas posses, seus bois, jumentos, ovelhas, tudo o que tinha. Versículo 25. E disse Josué: porque nos turbaste, o Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram ao fogo, e os apedrejaram com pedras. E levaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim diz o Senhor: se tornou no ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Ele foi apedrejado nesse vale. Esse vale vai ser chamado Vale do Acor, porque ali Acã e sua família, tudo aquilo que lhes pertencia, foi apedrejado nesse vale. O anátema foi tirado e arrancado. Aí Josué ele vai consultar a Deus, e Deus vai falar: Josué, agora que vocês tiraram o anátema, eu estarei contigo. Você vai fazer de como você fez da primeira vez. Vai com um pequeno número de pessoas até a entrada, as portas da cidade. Nisso vocês vão retroceder como se estivessem fugindo. E eles vão segui-los, e a outra companhia virá por detrás da cidade, invadirá, queimará toda a cidade. E assim eles fizeram, e Deus entregou Ai na mão de Josué. Acã foi infiel, ele violou a proibição, qual Deus ele falava que não era para pegar. Por conta dessa desobediência, eles foram derrotados ali em Ai. Josué ele teve uma atitude de luto, rasgando suas vestes e orando a Deus. Vimos isso. Josué questiona Deus sobre a derrota, expressando preocupação com a segurança e a reputação de Israel. Deus ele rejeitou o luto de Josué. Deus ele revelou o pecado escondido. E Deus deu uma instrução para identificar o pecador. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir
ti perante os seus inimigos e viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós. Ele consagrou o povo. Quando Deus orienta Josué a realizar um processo de seleção para identificar o responsável, a verificação e exposição dos itens foi a capa babilônica e tudo aquilo que Acã pegou. Execução de Acã e sua família. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Jacor. Lá eles executaram a sentença dele ali naquele lugar. Em seguida, eles amontoaram um monte de pedra ali naquele lugar para servir de memorial. Josué questiona sobre a derrota, expressando preocupação e segurança de Israel. Ele se preocupou realmente. Vendo assim, era necessário ser revelado o pecado e tirar para que Deus ele pudesse entregar, estar no meio deles novamente. E Deus deu a vitória. Não existe pecado oculto. Por mais que tentamos esconder, não foge dos olhos dele. Ele está vendo, e ele revela, e ele fala. Muitas das vezes esse pecado oculto ele começa a enraizar no nosso coração e começa a ter profundidade e vai de fato nos destruir de dentro para fora, e aqueles que são ao nosso redor. Foi o caso de Acã, que esse juízo foi externado para a sua família e tudo aquilo que lhe pertencia. E assim aprendemos com o pecado oculto de Acã, que não existe pecado oculto, pois Deus ele continua revelando e falando aos seus santos. Amanhã estaremos falando sobre Uzá, qual ele tocou na Arca da Aliança. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.